ler na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus está escrita da seguinte maneira: naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Feche seus olhos. Pai, estamos nessa noite, Senhor, na tua casa, para compreendermos, meu Pai, mais da tua palavra. Senhor, esse culto que fazemos em memória do Senhor, nessa celebração, meu Pai, cerimonial da tua santa ceia, como o Senhor nos ensinou, pedimos ao Senhor, meu Pai, nessa noite de uma forma especial, traz o entendimento, Senhor, a clareza da tua palavra. Meu Pai, que mentes, Senhor, nessa noite venham ser trabalhadas, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que toda barreira, fortaleza, Senhor, e pensamentos venham ser levados cativos pela verdade. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, invocamos o teu nome neste lugar, para que o teu poder, meu Pai, se manifeste cada vez mais no meio do teu povo. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou ultimamente fazendo muitas perguntas à igreja. Tenho pregado e feito perguntas, mas saibam que, na verdade, essas perguntas são inquietações que o Espírito de Deus tem para esse povo, para provocar você a fazer um check-up, ou como é a proposta do tema que o pastor nos deu para esse ano, refocar aquilo que de fato importa. E a pergunta que eu gostaria de começar nessa noite, fazendo para você antes de ministrar, mas queria que você guardasse essa pergunta e não se esquecesse, como no último culto, até o fim da pregação. De que forma as pessoas têm visto a presença de Deus na sua vida? Todo mundo entendeu? De que forma as pessoas têm visto a presença de Deus na sua vida? Eu vejo, queridos, Davi é um ícone na Bíblia, não só para nós cristãos, mas para o seu próprio povo. Davi foi um ser humano fabricado ali, eu não sei de que forma, mas eu acho que ele nasceu com um nível de conexão espiritual muito intensa, desde a sua mocidade. A Bíblia diz que ele já tecia cânticos espirituais, antes de ser revelado como rei, antes de ser o salmista. A Bíblia mostra Davi já de uma forma intensa, ainda jovem, novo, em um nível de adoração espiritual que chamava a atenção da cidade aonde ele morava. Chegou um problema, o rei está endemoniado e precisamos de alguém que tenha unção de Deus para tocar. Não, o menino é esse mesmo. Agora Deus precisa de alguém para lutar as suas guerras. O homem é esse mesmo. Brota do coração de Davi desejo de fazer coisas que nenhum outro antes dele nem depois dele fizeram. Está faltando instrumento musical para tocar na casa de Deus, então a gente vai botar agora música no culto a Deus, e eu vou criar os instrumentos, vou criar a música, ainda vou criar a forma de fazer o negócio. Não tem outro homem. Um homem que a Bíblia não esconde os defeitos também dele, não esconde os erros dele, mas mostra um coração totalmente arrependido e quebrantado. Mas de fato, queridos, Davi não é o personagem principal da nossa ministração de hoje. O que eu quero lhe mostrar dentro desse comparativo é que, mesmo tendo todas essas qualidades e brotando no desejo dele um desejo ímpar, um desejo que eu e você teríamos como o desejo mais legítimo de todos, e se todos os cristãos tivessem o desejo que brotou no coração de Davi, trazer a presença de Deus mais para perto, honrar a presença de Deus, honrar o nome de Deus, construir um templo para colocar a arca da aliança de Deus.
mas Davi foi ungido para ser rei. E a Bíblia vai nos mostrar que com todo esse desejo, com toda essa boa intenção, com toda esse desejo, essa proposta e esse projeto, que talvez se fosse apresentado a qualquer igreja, o que é que nós diríamos a respeito de alguém que está buscando a presença de Deus? Qual é o defeito que nós poderíamos colocar? Qual é a proposta que nós poderíamos dizer para trazer alguma crítica a respeito de alguém que tem no coração o desejo de estar mais próximo da presença de Deus? Eu quero que nessa noite, queridos, você entenda, e eu vou voltar um pouco na história, que a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus, Ele se deixa ser encontrado. É verdade. Nós lemos muitas vezes o texto: onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Mas a pergunta é: e você sente a presença dEle quando Ele está presente? O problema não é Ele estar presente, o problema é você sentir que Ele está presente. Porque se Ele estiver presente e você não perceber, qual foi a diferença que fez na sua vida? Por isso a pergunta: como a presença de Deus tem se manifestado através da sua vida? Como as pessoas têm visto a presença de Deus através da sua vida? De que forma as pessoas têm percebido que você e Deus estão alinhados? Quais são os sinais? Quais são as manifestações? Só boas intenções, irmãos, e bons desejos, bons pensamentos, para esse quesito, infelizmente, não é o suficiente. E aqui nós precisamos entender a seriedade e a verdade que está por trás de todas as vezes que falamos sobre a presença de Deus. A Arca da Aliança de Deus foi o objeto sagrado e é, na atualidade, a relíquia mais procurada que se tem sobre a face da terra. Ninguém sabe aonde essa bendita arca está escondida. Mas no tempo, e aí vamos andar de trás para frente na história, você vai lembrar que no templo, e aí o templo já foi construído por Salomão, a parte mais santa, mais sagrada que existia, era exatamente aonde essa arca ficava, como símbolo máximo da presença de Deus, em uma peça de ouro fundida com 2 querubins, sobre a tampa daquela arca, e a Bíblia diz, e a presença de Deus se manifestava exatamente ali. O sacerdote só podia entrar uma vez no ano, para ter acesso àquele lugar. Mas a arca, ela já tinha sido feita antes do templo. Deus já tinha dado o projeto da arca a Moisés, porque a arca, observe o nome dela, é a Arca da Aliança. Dentro da arca estão os símbolos, estão ali as provas vivas para toda a humanidade, de que tudo que tem escrito nesse livro é verdade. Uma arca que foi feita de madeira de acácia, mas foi banhada de ouro por dentro, por fora, e é uma peça fundida de querubins em cima dela, para que guardasse ali como símbolo da comunhão entre Deus e o homem, uma aliança. E dentro da arca estão lá as verdades dos 10 mandamentos que Deus deu ao homem. Estão lá, no dia que acharem vão ver. No dia que abrirem a arca, vão ver que foi verdade que Deus um dia fez chover pão sobre a face da terra, porque dentro da arca vai estar lá a amostra do maná dentro da arca. Vão descobrir a linhagem sacerdotal que Deus estabeleceu porque a vara de Arão que floresceu vai estar lá dentro dessa arca, guardada, está aqui, irmãos, guardada em algum lugar sobre a face da terra. E para o povo de Israel, enquanto eles carregavam aquela arca, eles tinham a confiança, tinham a certeza de que Deus estava com eles. Mas a Bíblia diz que se levanta um tempo, uma geração de sacerdotes que se acostumaram com as coisas sagradas, perderam a reverência às coisas santas, perderam a noção do que era a presença de Deus. E aí agora o inimigo vem atacar. Quando o inimigo chega, eles se lembram da arca de Deus e dizem: não, vamos levar a arca de Deus. Só que Deus, irmãos, não estava com aquele povo.
e permitiu que a sua arca fosse levada. A Bíblia vai dizer que quando a arca chega na terra dos filisteus, ela começa a ser objeto agora de maldição sobre a vida daquelas pessoas. Começa a aparecer tumores na vida daquelas pessoas ali. A cidade, o Deus deles, que ficou com a arca na mesma, começa todo dia, cai, quebra um pedaço, quebra outro, até que acaba. Aí eles dizem: tira esse negócio daqui, manda embora. A Bíblia vai dizer que eles devolveram a arca da aliança. Mas quando a arca da aliança volta, quando a arca da aliança vem, a Bíblia diz que no momento inicial o povo se alegrou por receber a arca de Deus de volta. Eles ficaram felizes, porque Deus tinha mandado a sua presença de volta para o meio do seu povo. E foi uma alegria. Eles sacrificaram a Deus os bois que tinham vindo pelos filisteus, pegaram o carro de madeira que a arca veio em cima, fizeram como holocausto. Só que quando a presença de Deus foi ficando no meio daquela cidade, a Bíblia vai dizer que a cidade de Bet-Semes começou a ter curiosidade para ver o que estava dentro da arca. E quando eles abriram para ver, a Bíblia diz que Deus matou ali 20 pessoas de uma vez. Eles ficaram com medo. E mandaram essa arca agora para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Nós não queremos a presença de Deus em nosso meio. Manda para essa outra cidade. A Bíblia diz que lá, um homem chamado Abinadab recebe agora a arca na sua casa, e as pessoas consagraram o seu filho Eleazar para tomar conta dessa arca dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que se passaram 20 anos essa arca na casa desse homem chamado Abinadab. 20 anos. A Bíblia não dá relato de nada, irmãos, que aconteceu. Aqui se tem muita conversa, assim, muito texto, muita pregação, que faz um comparativo entre os 3 meses que essa arca ficou na casa de Obed-Edom e os 20 anos que se passaram na casa de Abinadab. Mas eu quero que você entenda, e eu quero me fixar com você dentro do que está no texto bíblico nessa noite, porque eu quero que você entenda o contexto pelo qual a presença de Deus agora estava simbolizada naquela arca, porque nós vamos chegar a uma conclusão aqui nessa noite, para você não esquecer a pergunta que eu lhe fiz quando nós começamos essa ministração. Eu estou explicando o contexto histórico, porque senão você não vai conseguir compreender junto comigo o que eu preciso que você entenda nessa noite. Eu sei que nem todos têm o costume de estar lendo a história bíblica, mas é muito importante que você compreenda isso. A Bíblia diz agora que essa arca ficou 20 anos na casa desse homem, mas vocês observaram um detalhe que eu falei aqui? Quando o povo de Bet-Semes recebe a arca de Deus, eles, no primeiro momento, eles ficam irreverentes e querem olhar o que tem dentro. Depois que Deus mata 20 pessoas, é que eles entenderam que tinha que mandar a arca para a casa de alguém, e não era qualquer pessoa que podia cuidar da arca. A Bíblia diz que eles consagraram um dos filhos de Abinadab para cuidar da arca. 20 anos depois que esse episódio aconteceu, 20 anos depois que a arca tinha sido levada, a Bíblia diz que depois Samuel assume como juiz, começa a lutar as guerras do povo, depois unge Saul a rei, até ungir Davi, e Davi tem a lembrança. Vamos trazer de volta a arca do Senhor, para dar a posição de destaque que ela merece. Vamos colocar em evidência a presença de Deus em nosso meio. Amém, glória a Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer a vigília do poder e glória. Vamos buscar e invocar a presença de Deus. Amém, é bênção isso. Mas vocês sabem o que vocês estão pedindo? Nós sabemos qual é a dimensão que temos que ter de reverência diante da presença de Deus? Eu não sei porque o Eleazar não estava mais aqui na história, mas um homem tinha sido consagrado para cuidar daquela arca. Por quê? Porque 20 pessoas morreram porque olharam para dentro. Você acha que as pessoas ficaram como?
Ficaram felizes? Ficaram pulando de alegria? Carnaval, morreu gente? Não. Eles passaram a temer a Deus. Entenderam que não podia fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Porque o mesmo Deus que castigou os filisteus e mandou a arca dele de volta, agora estava castigando o seu próprio povo pela sua irreverência diante da sua presença. Ficaram com medo. Tem que consagrar alguém. Vem Davi buscar a arca, irmão, cheio de boas intenções. Vem Davi buscar a arca com o coração totalmente voltado para as coisas de Deus. Vem Davi com o coração apaixonado por Deus. Mas vem fora do propósito e do padrão que a Bíblia estabeleceu. Cadê quem foi consagrado aí para poder carregar a arca? Eu não sei quem foi esse homem. Mas tem mais 2 filhos dele aí, do dono da casa, então manda eles ajudar a gente. E um dos filhos desse Abinadab, irmãos, provavelmente foi criado naquela casa, 20 anos vendo aquele objeto dentro da sua casa. Perdeu a reverência. Perdeu o conceito do que de fato significava aquele objeto. E no meio do povo, quando o carro tombou, ele disse: esse negócio está dentro da minha casa o tempo todo. Quando a arca tombou, que ele foi segurar, cai morto. Acabou a festa. Estavam em festa. Estavam comemorando. Irmãos, não tinha ninguém aqui. Veja, Davi não estava em prostituição carregando a arca de Deus. Uzá não tinha maus costumes, não era um ladrão, não tem isso na Bíblia. A Bíblia só diz que um dos filhos de Abinadab foi consagrado para poder cuidar da arca, e eu não sei porque ele não estava lá. Não sei se ele tinha morrido, não sei o que aconteceu com ele. Mas o outro filho, que não tinha sido consagrado, estava no lugar. Mas na hora que a arca tombou, que ele foi segurar, não serviu. Preste atenção. Deus não puniu Davi só porque ele botou a arca em cima do carro de boi. Preste atenção. Nós sabemos que a arca não era para ser carregada em carro de boi. Quem teve essa ideia foi os filisteus. Mas não foi na hora que eles tiveram a ideia que aconteceu nada. Foi acontecendo. Ele fez o carro de boi, botou a arca em cima e Deus não puniu ninguém. Você viu Deus punir alguém? Porque botou a arca em cima do carro de boi? Não puniu ninguém. Deixou a arca andar. E a arca foi andando como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse em festa, mas a Bíblia diz que o boi tropeçou. No plano de Davi, no projeto de Davi, não estava lá, e o boi vai tropeçar. Porque eu e você, irmão, nunca fazemos planos pensando que nós vamos tropeçar, pensando que vai dar errado, pensando que vai falhar. Nossos planos, nos nossos sonhos, sempre tudo vai dar certo. Mas chegou uma hora que tombou o carro, e agora faz o quê? A Bíblia diz que ele tentou segurar a arca com a mão, um objeto que ele já estava acostumado a ver dentro da sua casa. E quando ele vai tocar, irmãos, morre, para tudo. Talvez alguém lembrasse da história e dissesse: olha, essa arca quando chegou, antes de vir para a nossa casa, morreram 20 pessoas na outra cidade aí, porque resolveram mexer dentro, e agora o rapaz foi tocar e morreu, e agora a gente faz o quê? Na nossa cabeça parece que a sequência das coisas bíblicas acontece em fração de segundos, de minutos, é uma ação atrás da outra. Mas, irmãos, eu creio que depois de um episódio desse, a Bíblia diz que o sentimento que veio sobre Davi agora foi de medo. Ele queria se aproximar de Deus, ele queria estar diante da presença de Deus, mas mesmo cheio de boas intenções, morreu alguém agora nessa tragédia. E ele se encheu de medo, desistiu dos seus planos, desistiu dos seus projetos, desistiu de trazer a presença de Deus para perto dele. Está escrito aqui: Davi desistiu de trazer a arca para a cidade. Está escrito. Ele abandonou o projeto no meio, ele abandonou o plano no meio, porque alguém morreu. E faz o que agora com essa arca, meu irmão? Quem vai tocar? A arca estava lá, tombada lá, e vai fazer o que agora com essa arca? Quem vai tirar desse carro?
Se você estivesse lá, o homem tentou segurar a arca, o boi tombou, ele foi segurar, bufo, caiu morto no chão. Para tudo aí, a arca está parada lá em cima, quem vai mexer? A gente vai lendo a sequência da história, mas nunca pensa assim, né? Quem é que vai pegar agora? Se o último que tentou tocar aí caiu fulminado no chão, quem é que vai mexer? Aqui, irmãos, entra agora, e é aqui que eu quero que você entenda a figura de um homem chamado Obed-Edom. Por que Obed-Edom? Está escrita, não está escrito aqui na minha Bíblia. Porque a casa de Obed-Edom era mais próxima de onde aconteceu. Na minha Bíblia, infelizmente, não tem escrito isso. Porque Obed-Edom era carinhoso com a arca, ficava o dia todo limpando a arca com pano e beijando a arca. Isso eu já ouvi em pregação. Na minha Bíblia não tem escrito isso. Na minha não tem escrito isso. Pode ter na de alguém aí, na minha não tem. Pode ter sido verdade? Pode. Então, pastor, agora me diga, por que os versículos seguintes vão dizer, ele desistiu do seu plano, Davi desistiu de trazer a presença de Deus para perto dele, mas aparece na história agora um homem chamado Obed-Edom, e leva a arca agora para dentro da sua casa, e depois de 3 meses a notícia começou a correr, a família de Obed-Edom está sendo abençoada pela presença da arca. Mas não matou o homem no meio da rua? Matou, mas na casa dele está dando certo. E os bens dele, meu irmão, nunca vi tanta vaca parindo na casa de Obed-Edom. Nunca vi tanta ovelha parindo de 2, 3 dentro daquele lugar. A galinha nem chocou os pintos, já está botando ovo de novo. Mas vem cá, mas para o outro não deu certo, para usar não deu certo. Por que é que para Obed-Edom está dando certo? Depois de um erro, eu tenho para mim que Davi, irmãos, não ia cometer um segundo logo na sequência. Alguém deve ter se lembrado. Aonde foi que nós erramos? O que é que nós estamos fazendo aqui que está errado? Quem é que vai meter a mão nessa arca para pegar agora? A Bíblia diz que Obed-Edom era de Gate. Você vai ver na Bíblia essa cidade de Gate que ficou mais famosa. É a cidade que veio Golias, o filisteu. Golias era de Gate. Se você olhar o livro de Samuel, você vai ver que até essa cidade de Gate, que veio Golias também, né, dos filisteus, no tempo de Samuel como juiz, ela tinha sido tomada de novo pelo povo de Israel. Mas qual o sentido que faz esse homem chamado Obed-Edom ser um filisteu, no meio de tanta gente que estava ali, e parar na casa dele? Aí, eu estudando, me chamou a atenção isso, porque eu vi, Obed-Edom era de Gate. Só que quando você vai ver a história, você vai ver que Obed-Edom vem servir no templo. Você vê não só ele, como a Bíblia diz, prosperou toda a sua família, e você vai ver as gerações de Obed-Edom sendo contadas. Isso quem está acompanhando comigo aí a leitura cronológica, está vendo aí, que chegou no livro de Crônicas, você está vendo lá, fazer menção, já na frente, 5, 6 reis depois, dos filhos de Obed-Edom, que ainda estavam ali fiéis no templo, servindo a Deus, tomando conta dos tesouros da casa de Deus. Esse é Obed-Edom. Irmãos, quando nós vamos ver a divisão da terra, essa divisão foi feita por Josué, quando ele entrou, mas Deus já tinha determinado a Moisés, e a Bíblia vai dizer, em Josué 21, preste atenção, a partir do verso 20, os outros clãs coatitas, guarde essa palavra, dos levitas, receberam cidades da tribo de Efraim. Aí você vai pular um verso, 2, verso 23, da meia tribo de Dan, receberam Eltec, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon. Olha o nome da cidade, Gate-Rimon. Essa cidade foi dada, era da tribo de Dan, mas foi dada aos coatitas, que eram descendentes
de Levi. Está aqui dizendo que a tribo de Dan deu uma cidade aos coatitas, chamada de Gate-Rimon. E o que é que esses coatitas tinham que fazer? Você vai ver, Números 4, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, contem todos os homens, entre 30 e 50 anos, aptos a servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Os serviços do coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Capítulo 6, verso 9. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. No meio dos levitas tinha uma tribo chamada tribo de Coate, que moravam em uma dessas cidades chamada Gate-Rimon. Por isso que Obed-Edom aqui é chamado de Gatita, que veio dessa cidade, não de Gate dos filisteus, mas de Gate-Rimon, que era da tribo de Dan, dada aos levitas. Na hora da confusão, irmãos, quando a arca tombou, que o cara morreu, quem vai pegar nesse negócio? Tem alguém aqui que foi escolhido por Deus para fazer isso. No meio da gente aqui tem um homem chamado Obed-Edom. Ele não foi escolhido pelos homens, mas ele tem descendência divina, escolhida por Deus, para poder carregar nos ombros as coisas sagradas. É ele que vai levar a arca para a casa dele. Aí você vai me perguntar, por que é que ficou 20 anos na casa de Abinadab e não deu certo? Irmãos, qual era o vínculo que Deus tinha com as coisas sagradas e a casa de Abinadab? Abinadab estava em Judá, tribo de Judá, coisa sagrada. Foi o povo que consagrou um dos filhos dele, o povo. Bota esse aí para cuidar da arca de Deus. Pois bem, vai cuidar. Vai ficar 20 anos aí e não vai para lugar nenhum. Mas quando a arca, meu irmão, quando a presença de Deus se alinhou com quem tinha sido escolhido por Deus para cuidar da arca, meu irmão, saia de baixo. A manifestação da presença de Deus agora foi outra. A manifestação da presença de Deus no meio da rua foi para matar os irreverentes, para matar aqueles que estavam usando a presença de Deus de qualquer maneira, para envergonhar aqueles que, infelizmente, por mais que estivessem cheios de boas intenções, não estavam dispostos a respeitar a unção que Deus tinha dado, a ordem sacerdotal e a ordem dos levitas que Deus tinha estabelecido. Não é de qualquer jeito. Você vai fazer a obra de Deus? Vou. Está com o coração apaixonado por Deus? Estou. Primeira lição, a obra não é sua, a obra é de Deus. Segunda lição, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Terceira lição, não é do jeito que você pensa, é do jeito que a Bíblia diz. Quarta lição, você não é senhor de você mesmo. Deus instituiu líderes para que você obedeça àqueles que Ele instituiu sobre a sua casa. Mas quem é você? Eu sou Davi, ungido como rei. Tudo bem, senhor Davi, mas o senhor não tem autorização de Deus para carregar a arca nas suas costas. Vai ungir o sacerdote, que é ele que tem que carregar. Irmãos, só precisa de 3 meses de alinhamento entre quem está carregando a arca e a presença de Deus, para que toda uma história mude. A arca era a arca de quê? Eu lhe pergunto, se nós estamos lendo tudo isso a respeito dessa arca, essa reverência, esse temor, essa mesa aqui é a mesa de quê? Da nova aliança. A Bíblia diz que se a primeira aliança tinha toda essa força, todo esse entendimento e compreensão que nós temos por um objeto de ouro, de madeira, que simbolizava a presença de Deus, a Bíblia diz: quanto maior valor não tem a segunda aliança, que foi celebrada pelo sangue do Filho de Deus. Essa mesa está diante de nós aqui, irmãos, não é para enfeite, é para nos lembrar de uma verdade
que muitas vezes nos acostumamos. Por que nos acostumamos? Porque já nascemos, já estava aqui. Desde que eu cresci que eu vejo esse negócio aqui. E é pão, e é vinho, Não é toda semana a mesma coisa, não. Não é todo mês a mesma coisa, não. Deus está querendo trazer para o seu povo um tempo de avivamento, que bênção. Deus está querendo trazer um tempo de manifestação da sua glória, que bênção. Mas se lembre que no primeiro grande avivamento que aconteceu na história dos cristãos, quem entrou dentro da igreja para mentir no altar, ficou morto aqui na frente. Quem veio entregar a Deus mentira, ficou estirado dentro da igreja. Estamos prontos para esse nível de presença de Deus? Porque se você me disser que não, a resposta talvez seja pior. Porque aí você não está, a sua resposta está me dizendo que você não está pronto para morar com Deus. Que você não está pronto para ir para o céu. A análise que você precisa fazer hoje diante da mesa de Deus, diante da presença da nova aliança de Cristo, está aqui. Esse é o símbolo. Jesus, antes de morrer, a Bíblia diz, pegando o pão, pegando o cálice, ele disse, essa aqui é a nova aliança. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo escondia o que lá dentro, irmãos? O que é que estava dentro do véu do templo? O que é que estava dentro do Santíssimo Lugar? Pois essa daí, meu irmão, já está rasgada de cima a baixo, porque agora a nova aliança é essa daqui. Se vocês já achavam sagrada a arca da aliança, com todo esse ritual de purificação, que o homem tinha que botar o sangue do cordeiro lá sobre ele, uma vez no ano, para pedir perdão pelo pecado dele, pelo pecado do povo, vocês agora estão diante de algo que é mais sagrado do que uma arca de metal. Vocês estão diante do corpo de Cristo. A irreverência diante do corpo de Cristo gerou morte. Ah, pastor, o senhor está fazendo umas analogias que não tem base bíblica, é? Vai perguntar ao apóstolo Paulo por que foi que ele disse. É por isso que já tem muitos que estão doentes e outros que morreram. Por quê? Porque não souberam discernir o que era isso aqui. Esse não foi o mesmo resultado de quem não teve reverência diante da arca da aliança de Deus? Qual foi o resultado? Morte. Aqui eu quero trazer para você um paralelo para você entender, irmãos. Essa mesa pode ser um diferencial de bênção na sua vida, ou pode ser um diferencial para terminar de lhe destruir. Mas não faça como Davi, inicialmente. A Bíblia diz que Davi teve medo e desistiu do projeto. Mas depois, quando ele volta para sua casa, ele vai procurar saber qual é a forma certa de fazer. Ele desistiu no momento que ele teve medo. Mas ele depois foi procurar nas escrituras como é que se deve fazer esse processo. Mas enquanto ele estava perdendo tempo, porque a primeira tentativa dele foi frustrada, alguém já estava colhendo as bênçãos da presença de Deus dentro da sua casa. Qual foi a pergunta que eu lhe fiz no começo? Como as pessoas têm visto a manifestação da presença de Deus na sua vida? O que é, irmãos, que esse corpo de Cristo que você vem aqui e você agora leva ele com você, assim como o sacerdote saía lá com a arca nas costas, assim como os coatitas levavam os objetos sagrados e não podia carregar em carro de boi, tinha que ser nas costas. Tinha uma ordem de Deus. Mas quando há esse alinhamento agora e a arca vem cair na mão de quem foi destinado por Deus para cuidar dela. Ah, irmãos, em 3 meses tudo já tinha mudado. Foi dito aqui nessa noite, quando você busca a presença de Deus, o reino de Deus, as coisas começam a lhe ser acrescentadas. Irmãos, Obed-Edom não entrou em um curso aqui de teologia da prosperidade avançada. Obed-Edom não começou a procurar aqui entender quais eram os princípios e os segredos espirituais que ele precisava para prosperar. Irmãos, a presença de Deus na vida dele se manifestava na sua família, se manifestava no seu trabalho, se manifestava de todas as formas. Mas a mesma presença que estava sendo bênção na casa de Obed-Edom era motivo de morte dentro da casa de Uzá. A mesma, irmãos, a mesma mesa.
essa mesa ou lhe salva, ou ela mesma lhe condena. Porque quando você participa disso aqui, você está dizendo que você tem consciência da morte de Cristo. Você tem consciência de que Ele morreu por sua culpa, pela minha culpa. Quem é o culpado pela morte de Cristo? Sou eu mesmo. Os meus próprios pecados que levaram Ele a isso aí. Foi o meu pecado. Isso significa dizer que, se eu estivesse lá, no dia da crucificação de Cristo, qual personagem nós seríamos? A gente sempre se imagina, como eu disse de José, né? A gente sempre se imagina um João, sempre se imagina, né? O que está lá dentro, os apóstolos. Por que você não poderia ser Pilatos? Por que você não poderia ser o soldado romano? Será que se você fosse o soldado romano que estivesse lá vendo aquele homem que você nem conhece, não sabe de onde veio, o rei só falaram que é para matar, e aí? E aí, meu irmão? É o que a gente sabe fazer. Tocar o barco, manda matar. Se você fosse mais um no meio da multidão, o que você estaria gritando? Eu acho que eu estaria lá gritando crucifica, empurrando e dando paulada na cabeça. Eu acho, irmãos. É o sentimento que eu tenho. Por quê? Porque eu não teria a revelação que eu tenho hoje de fato de quem é Jesus, e nem você teria. Nós estaríamos cegos e perdidos no nosso próprio pecado, seguindo uma religião vã, uma religiosidade morta, apenas para dizer o quê? Eu tenho a presença de Deus comigo. Por quê? Porque eu sou filho de Abraão. Essa história do filho de Abraão hoje, muitas vezes, está substituída por uma outra expressão. Eu sou crente. Tudo bem, eu sei que você é crente, cheio de boa intenção, querendo ir para o céu, querendo a presença de Deus, estou concordando com tudo, mas a pergunta é: o que é que a presença de Deus está produzindo através da sua vida? Você tem sentido de verdade a presença de Deus? Ou de fato a presença de Deus se tornou mais um mobiliário dentro da sua casa? Quanto tempo tem que de fato você não sente ou não ouve Deus falar com você? Não adianta, irmãos, a gente vir aqui participar de um ritual. A ceia não é para ser um ritual. Não é para ser mais um momento de um culto. A ceia tem que ser um despertamento para eu entender o nível de comunhão que eu tenho com Deus agora e a liberdade de invocação que eu tenho no Espírito de Deus através do nome de Jesus. Você consegue compreender essa dimensão espiritual do que é eu poder invocar o Espírito de Deus por intermédio do nome de Jesus? O livro de Atos vai dizer a gente que tinha uns exorcistas ambulantes. Exorcista ambulante, irmãos, andava esconjurando o povo e tirando o demônio dos outros, dando porrada e amarrando gente, botando erva na cara, um bocado de doidice. E viram Paulo fazer. Como é que Paulo faz? Paulo invoca o Espírito de Deus pelo nome de... Aí eles disseram: vamos fazer a mesma coisa. Vamos acrescentar mais um meio, mais um método no meio de todos que a gente tem. Se não for dando certo, a gente vai botando mais um. Tem gente que é assim, né? Jesus é só mais uma das opções na vida dela. Eu estou lutando daqui, estou lutando dali, estou lutando daqui, então eu vou para a igreja, porque se piorar, não piora, né? Então, não é esse nível de evangelho que a gente está pregando, não, irmãos. O evangelho verdadeiro não é Cristo mais uma opção na sua vida para lhe dar sorte. Aqui há um nível de comprometimento maior, há um nível de entendimento maior. Em nome de Jesus que Paulo prega, eu mando que você saia. O demônio disse: vem cá, alguma coisa está errada aqui que eu não estou entendendo. Esse Jesus que você falou, todo mundo conhece, né? Não tem nem como eu dizer a você que eu não conheço. Eu conheço. Esse Paulo que você está falando também está me dando uma dor de cabeça danada aí, mas qual é a autoridade que vocês têm para carregar o nome de Jesus? Você pode botar o nome de Jesus onde você quiser, mas qual é a autoridade e legitimidade que você tem para usar esse nome? É como quem toca na Arca da Aliança sem ter autoridade para isso.
Você tem autoridade para usar o nome de Jesus? Não tem não. Então, meu irmão, você vai cair no pau agora. E o demônio quebrou eles no pau, literalmente, que botou para correr nu. Nu. Só não matou porque era um bocado. Eu acho que enquanto batia em um, o outro estava correndo. Mas, irmãos, preste atenção, eu quero que vocês entendam nessa noite. A arca era exatamente a mesma peça. Não mudava a arca, ela não evoluía, não desenvoluía, não se voltava, era a mesma arca. Mas na casa de um, não produzia nada. Na casa do outro, prosperava. O outro ia tocar na arca, morria. O outro carregava e não dava nada. A mesa é a mesma, o pão é o mesmo, o vinho é o mesmo. O que é que diferencia? É o nível de legitimidade que você tem no mundo do Espírito para participar disso aqui. O sacrilégio terrível que o profeta Daniel disse no lugar santo, irmãos, está chegando e está chegando com força. As igrejas estão perdendo o limite e a referência do que é santo e do que é profano. A santidade já foi. Estão se esquecendo dos princípios de Deus, estão levando as coisas na brincadeira. Ninguém está preocupado mais com o que é pecado não, irmãos. Porque a graça de Deus cobre tudo. Ninguém está preocupado mais em andar com a vida espiritual correta. Eu vinha no carro agora, ouvindo a ministração do pastor Luciano Subirê, ele falando exatamente de dois extremos. Igrejas que buscam os padrões morais bíblicos e não buscam a presença de Deus. E outras que só querem o poder, mas têm uma vida tão profana e tão atrapalhada que mancha e macula todo o poder de Deus que se manifesta através deles. Será que a gente não consegue manter um equilíbrio? Cristãos que sejam como aqueles de Atos, que tenham boa reputação, sejam pessoas íntegras, mas que sejam também cheias do Espírito Santo? Ou são pessoas íntegras que não têm poder, ou são pessoas que têm poder, que têm a vida atribulada? Para isso Deus está nos chamando hoje diante dessa arca da nova aliança, diante do corpo da nova aliança, para que você possa discernir nessa noite, irmãos, a verdade e a seriedade que tem nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira. A gente precisa compreender de verdade que todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos dizendo que estamos em um nível de comunhão maior com Ele. Um nível de intimidade maior com Ele. Nós não estamos, irmãos, simplesmente aqui vivendo um tempo de praticar uma liturgia bíblica, como quem quer dizer, vamos carregar a presença de Deus de qualquer maneira. A gente entra na igreja, sai da igreja, mas e a presença de Deus? Fica como nesse negócio? Será que de fato quando eu entro na igreja eu consigo compreender a magnitude e o que eu vim fazer nessa noite, para poder eu compreender que foi através do seu sangue, foi através do seu corpo, que Ele me deu liberdade agora para eu ter intimidade com o Espírito de Deus? Só que a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com o pecado. Mas eu tenho boa intenção, pastor. Eu fui escolhido por Deus para fazer uma grande obra. O senhor precisa ver o que eu estou fazendo, eu sei, irmãos. Por mais que você tente me convencer nessa noite, você não vai me convencer que Deus lhe deu um sonho e um projeto maior do que o que deu a Davi. Eu não vou acreditar. Você pode até tentar, mas já se passaram muitas pessoas sobre a face da terra e para superar esse homem aqui, vai dar trabalho. Porque o que ele fez e as revelações que ele teve no seu tempo, Davi fala, ele descreve a crucificação de Cristo como se ele estivesse vendo. Ele fala da graça de Deus, fala do tempo do perdão dos pecados, sem a gente compreender nada ainda de Cristo. Você vê a descrição perfeita, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Você vê Davi falar agora em um nível espiritual, o Senhor falou ao meu Senhor. Esse texto é usado agora pelos apóstolos para justificar a divindade de Cristo. Os apóstolos estão citando Davi
para dizer que Davi falou por intermédio do Espírito de Deus, para no seu tempo, depois que Cristo morreu, justificar que Cristo era Deus, citando Davi que não viu nada. Mas mesmo ele, irmãos, quando estava desalinhado com as coisas de Deus, fazendo as coisas do jeito que ele achava, do jeito que ele pensava, não estava produzindo um resultado. Porque Deus não é amuleto de sorte. Santa Sé, irmão, não é amuleto de sorte. Às vezes eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas em querer levar os objetos sagrados daqui. Me dá um pão aí, pastor, um vinho. Irmão, eu às vezes evito ser mal educado e dizer não leve. Mas eu lhe garanto que não é o propósito. Mas se eu ficar internado, pastor, um mês, irmãos, a sua comunhão com Deus não tem nada a ver com esse momento. Esse momento é um momento simbólico. Mas se você tem perna, se Deus lhe deu saúde, por que você não vai vir? Se esse é o momento maior da manifestação da sua intimidade com Deus. Mas eu não posso simplesmente passar por cima disso aqui, como se não fosse nada, como se não tivesse algo espiritual por detrás dessa mesa. Porque assim como naquela arca, que era visivelmente, um simples objeto de metal, de madeira, com algumas pedras dentro, um pedaço de pau, mas no mundo do Espírito, havia um simbolismo tão grande, que algumas pessoas morreram, porque tocaram de forma irreverente naquele objeto. Como é que nós vamos tocar agora? De forma irreverente, no corpo e no sangue de Cristo. Ele vai dizer no verso 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Parafraseando, quem toca na arca do Senhor, sem estar consagrado para isso, está tocando para a sua própria morte. Era melhor você nem se aproximar dela. Aí gera um medo no coração da gente, irmãos. Mas Deus não está aqui nessa noite para lhe condenar. O objetivo dele não é que você morra. E é exatamente por isso que quando a presença dele agora se alinha na casa de Obed-edom, a prosperidade vem, a bênção vem. Aí você diz, eu sou servo de Deus, eu preguei aqui na quarta-feira, a gente chegou na quinta-feira lá na igreja, e a pregação foi exatamente em cima do mesmo ponto. Não precisamos correr atrás de bênção, irmãos. Queria chamar os diáconos que estão destacados, mas não precisamos correr atrás das bênçãos. Mas a partir do momento que a presença de Deus está com você, você precisa mudar algo dentro da sua mente. E compreender a grandeza dessa presença com você. E a Bíblia diz que a presença de Deus, agora, na casa de Obed-edom, começou a dar frutos. E os frutos não eram só para Obed-edom. A Bíblia diz que a família dele foi abençoada por causa da presença de Deus na casa dele. As propriedades e as posses de Obed-edom, para que tudo lhe vá bem, para que você seja próspero, para que você tenha saúde, para que você glorifique o nome do Senhor através daquilo que Ele colocar em suas mãos, para que você possa glorificar o nome do Senhor através da manifestação do Espírito Santo dele através da sua vida, irmãos. A presença de Deus agora não está mais com você apenas através de um objeto, mas ela está dentro de você. Diferente do objeto que você carregava nos ombros, hoje você ingere os elementos dessa aliança, como símbolo de afirmação de que o seu nível de comunhão com Deus agora se tornou tão íntimo, que o Espírito dele habita agora dentro de você. Como devo me portar eu agora, que eu sou agora o portador da presença de Deus?
Antes a presença de Deus estava na arca, agora está em mim. Será que foi pregado aqui por Kelvin um negócio que eu estou... Fique de pé, irmãos, nós vamos começar a cerimônia. Foi pregado por Kelvin aqui um texto, uma palavra que ele falou sobre dualidade. Lá no mundo a gente tem a nossa vida, a nossa linguagem, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Parece que quando a gente diz agora eu vou para a igreja, a gente liga o interruptor na nossa cabeça e bota ativar o modo crente. E quando ativa o modo crente, a gente muda a roupa, a gente muda a linguagem. Esse chamado de hoje, irmãos, é para alinhamento. Nós fomos feitos em Cristo, reis e sacerdotes. Fomos chamados para portar, sermos portadores do Espírito de Deus em nossas vidas. É como se você agora fosse aquela arca da aliança ambulante. É por isso que quando você entrar em algum lugar, o lugar tem que ser bendito por sua causa. É por isso que a sua casa tem que ser uma bênção, porque você é portador do Espírito de Deus em sua vida. Mas, se no meio desse processo algo estiver desalinhado, o resultado não vai ser bom, irmãos. Precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisamos discernir essa aliança que nós fazemos parte. Precisamos compreender a seriedade que há nesse ato que nós estamos praticando, porque o Espírito de Deus, ele está presente nesse lugar. Ah, pastor, não estou sentindo nada. Não se preocupe não, irmão. Na Bíblia está cheio de gente que viu Jesus passar e não viu nada. A Bíblia diz que ele entrou, mandou um aleijado 40 anos levantar, foi embora e ninguém viu nada. Você pode não estar vendo nada aqui nessa noite, mas tem gente aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus está falando e está falando forte. Sabe por que ele não está falando com você? Porque você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Ele não fala com quem não quer ouvir. Não fala com quem não quer ouvir. Ele fala com quem veio nessa noite para ouvir ele falar. Precisamos resgatar, irmãos, a santidade da mesa do Senhor. A seriedade que está aqui nessa nova aliança. Isso aqui não é um ato irresponsável para nós praticarmos sem discernimento. É um tempo que você tem que examinar você mesmo. Não sou eu que examino ninguém, mas é você. É você que tem que saber durante essa semana que passou, o que é que você fez daquela porta para fora. Você chega aqui nessa noite, como Obed-Edom, para sair por aquela porta, portando a presença de Deus, para arrebentar durante essa semana e prosperar em tudo que você fizer. Ou você participa desse ato para terminar de acabar com o que já estava destruindo? Porque quem come e bebe, sem discernir o que é isso aqui, come e bebe para a sua própria condenação. É para terminar de assinar o atestado de condenação e dizer, não tem jeito mais. E está na Bíblia. Eu não preguei nada hoje aqui nessa noite que eu não mostrei a você exatamente aonde está escrito na Bíblia. Nós vamos estar consagrando os elementos desse momento antes de nós começarmos.